Olá, esse é mais um Ponto da Situação. Hoje nós temos aqui o André Palma, ele é CEO da Azeutec, uma empresa de soluções tecnológicas de detecção de vazamentos de fluidos. E é uma startup tecnológica. O André tem 44 anos, é de Ourinhos e vocês estão começando a pôr o pé na Europa utilizando Portugal. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. A gente sempre, quando pensa em startup, em inovação, ultimamente, as pessoas só pensam em smartphones, né? Pensam em Uber, coisas na nuvem. E a gente lembra da indústria e, pelo menos, muita gente tem a ideia de que a indústria é uma coisa ainda pesada, ali sem tecnologia, suja, né? E vocês desenvolvem uma startup para a indústria, que vai ser muito usada na detecção de vazamentos de fluidos e tal. Como é que é essa tecnologia nova, a indústria 4.0 entrando na indústria? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Carlos, para participar aqui com vocês. Bem, quando a gente fala de inovação tecnológica, de fato ela abrange várias verticais, né? E a que chega mais para o consumidor são essas tecnologias digitais que você mencionou. Mas atrás disso tem todo um mundo de indústrias que está se beneficiando dessas novas tecnologias que se consagrou nesse termo da indústria 4.0, que é a utilização de técnicas, né, especialmente de IoT, ou seja, de sensorização, de técnicas de algoritmos, de machine learning, de inteligência artificial, que é utilizado na indústria para aumentar a sua competitividade, né, a sua performance no processo produtivo. No caso da Azeutec, nós desenvolvemos uma tecnologia para detecção de vazamentos em dutos, né, a partir de técnicas de inteligência artificial e de machine learning, ou seja, nós compreendemos o comportamento dessas curvas de pressão dentro desses dutos e a partir de então a gente consegue fazer uma detecção em tempo real desses vazamentos. Então isso traz para a indústria uma vantagem muito grande, porque as tecnologias até então desenvolvidas era a partir de modelamento estatístico. Então a gente está falando de grande volume de dados, um poder computacional muito grande, então são tecnologias caras, pouco performáticas. E que demoram muito também para dar resultado, né? Muito, muito. A gente teve um caso agora num país da América Latina, que a gente fez uma competição, uma concorrência, vamos chamar assim, com nossa tecnologia e uma empresa que estava uma tecnologia tradicional. Eles levaram 12 horas para fazer a detecção do vazamento, nós levamos 17 segundos. Caramba, e isso, a detecção não é só se há o vazamento, mas também onde esse vazamento está, né? Numa rede grande, não é isso? Sim, no nosso caso, a tecnologia, a gente consegue também fazer a detecção e a localização do vazamento, né? Porque a gente consegue monitorar a velocidade com que essa curva de pressão atinge os sensores. E aí existe um algoritmo que vai então fazer um cálculo e vai dizer de uma forma bastante precisa aonde está o vazamento. Agora, isso é fantástico, por exemplo, para vazamentos de óleo, por exemplo, combustível, petróleo em oleoduto, que pode ter consequências catastróficas para o ambiente, né? Se você consegue detectar uma coisa dessas rápida, a ação é muito mais eficaz, né? Sim, Carlos. A gente teve um caso em Portugal, teve lá num duto de óleo uma tentativa de fazer um furo nesse duto e aquilo ficou lá vazando por horas e horas, porque o sistema era incapaz de detectar, né? Então, quando a gente fala de aplicações, evidentemente o óleo e o gás é aquilo que a gente consegue ter um impacto ambiental, um impacto financeiro, midiático também, né? Midiático, enfim, muito maior. Mas as aplicações também servem para outros tipos de fluidos, né? Então, a água também é uma aplicação muito grande e que a gente pode utilizar a solução. A água, inclusive, que é um bem preciosíssimo, né? Fora o Brasil, que eu conheço, que é o único lugar onde ninguém dá valor à água, né? Agora até começou a dar um pouco mais, mas lá fora a água é um bem muito precioso, em alguns lugares mais precioso que petróleo. Você tem uma experiência no Catar interessante sobre isso, né? Então, é engraçado isso, o ser humano, né? Porque a gente acaba dando valor
aquele objeto ou aquela coisa depois que a gente perde, né? De fato, o Brasil tem uma abundância tão grande de água que a gente acaba dando um valor menor do que o real que esse bem possui. E nós participamos de uma feira o ano passado e veio uma delegação do Catar e a gente ficou todo contente. Nossa, agora vai ser a nossa vez, né? Vamos entrar no óleo e gás. Vamos entrar no óleo e gás no país do Catar. E a intenção deles foi, não, a gente não tem preocupação nenhuma com o óleo e gás. A nossa preocupação são com os dutos de água, que a gente quer monitorar a performance deles, a gente não quer ter vazamentos, porque a produção de água num país árabe é muito cara, porque é feito a partir da dessalinização de água, processo de eletrólise, então é muito caro, então é um valor enorme para eles. Né? Não só o valor financeiro do investimento na máquina de osmótica, mas também o valor que aquilo tem, porque eles não têm, né? Sim, isso para um país desértico como a Arábia, mas se a gente vai para a Europa, de um modo geral, a gente não vê pessoas lavando quintal, lavando o carro na rua, como a gente vê costumeiramente aqui no Brasil, né? Isso joga água fora literalmente, e limpa, água tratada. Né? Então, é algo realmente bastante diferente, né? Então, nesses países, a preocupação com a performance do sistema de distribuição de água é muito grande. Eles não querem perder água porque tem um valor muito maior até do que o próprio óleo. Bom, vou falar um pouquinho de Portugal, até pegando nesse gancho da água, né? Vocês estiveram no Web Summit, né, recentemente, né? Sim, a Azeutec, ela está participando de um programa muito interessante do governo brasileiro, né, chamado StartOut, que ele é liderado pela Apex, né, que é uma agência do Ministério de Relações Exteriores, né? E outras instituições como o SEBRAE, o Ministério da Economia, a Amprotec, né? Então eles têm selecionado startups com poder de tração para levarem alguns pontos e destinos interessantes para o desenvolvimento de internacionalização dessas startups. Um desses destinos foi Portugal, em Lisboa, onde nós participamos no final do ano passado, junto com esse grupo de startups e com essas instituições que nos acompanharam, porque não só a intenção era participar do Web Summit, mas fazer a conectividade com empresas locais. Então é toda uma sistemática, né, e uma metodologia para internacionalizar empresas. Então isso foi muito interessante, a gente participou com bastante frutos lá dessa missão. Então a primeira parte foi a participação no Web Summit. Foi a primeira vez que a gente participou de um evento tão grandioso, realmente foi muito interessante a participação. São milhares de startups participando, são mais de 120 mil pessoas visitando a feira, e aí todo o ecossistema de inovação presente. Então, universidades, fundos de investimento, fundos de private equities, fundos de venture capitals, incubadoras, aceleradoras, então todo esse ecossistema reunido dentro do Web Summit. E a partir daí, então, a conectividade e relacionamento com esses atores é fundamental quando a gente pensa no processo de internacionalização. E lá vocês já colocaram um representante da Azeutec em Portugal, né? Já visando essa internacionalização para a Europa, né? Sim, uma das estratégias, claro, a gente está indo lá para vender o nosso produto, né? Então, um dos caminhos que a gente definiu na nossa estratégia foi encontrar empresas que sejam da nossa área, que possam nos representar e tenham acesso ao nosso mercado. Então, esse é um ponto que a gente entendeu como um sucesso da missão, porque a gente conseguiu, de fato, identificar uma empresa bastante conceituada, que tem contato nas áreas de interesse, e nós firmamos esse contrato de representação com eles lá em Portugal. E o mercado europeu, o que é que vocês veem mais? Quer dizer, além do óleo e gás e da água, obviamente, né? Que outros mercados interessantes existem no mundo hoje para esse cuidado com os fluidos, com os fluidos indutos?
Então, Carlos, de um modo geral, toda a indústria ela possui tubulações, né, com diversos fluidos, ácidos, vapores, água, enfim. E o entendimento desse sistema e o mantenimento deles de uma forma preditiva ou uma ação reativa em tempo real, isso aumenta a competitividade da empresa, porque o tempo de parada dela é menor e ele consegue então ter uma produtividade maior. Então, todas essas indústrias, elas têm um grande interesse nessas novas tecnologias que estão surgindo para fazer toda essa parte de sensoriamento e monitoramento de equipamentos e de linhas de dutos em seus complexos industriais. Então, tudo isso causa bastante interesse e a gente está tendo uma receptividade muito grande em diversos países europeus, não só Portugal. Vamos conversar um pouquinho mais sobre os impactos desse tipo de tecnologia na indústria, mas depois do intervalozinho. A gente já volta. A China vende 30 milhões de automóveis por ano. Os Estados Unidos, 10. O Brasil, 2. Para produzir um carro, é preciso no mínimo 10 segundos. Para exportar 3.000, apenas um dia. Na linha de produção de uma montadora, nenhum segundo pode ser desperdiçado. No único aeroporto de cargas do Brasil com entreposto aduaneiro, também não. O mundo pede agilidade, o mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. Bom, voltando ao ponto da situação, vamos conversando aqui com o André Palma sobre essa tecnologia de detecção de vazamentos em dutos e vamos falar aqui da indústria, né? A indústria vive sempre esse drama, né? De cortar a unha, né? Cortar os custos. E uma das coisas que nunca foi trabalhado muito, né? Apesar de haver avanços tecnológicos nessa detecção de vazamentos de fluidos e de outros materiais, esse avanço era sempre passo a passo, né? Mas essa tecnologia é um salto enorme nessa detecção, no tempo de detecção, na localização, quer dizer, ela permite uma eficiência muito maior em praticamente todas as indústrias, né? Porque todo mundo usa algum fluido, né? Isso é verdade, Carlos. A história da Azeutec é muito interessante porque ela passou por um processo de pesquisa e desenvolvimento desde a bancada na universidade até um produto comercial que está sendo agora, a gente está globalizando essa tecnologia. E nós temos as patentes dessas tecnologias. Então, de fato, foi algo radical do ponto de vista de descobrimento de uma forma diferente de detecção de fluidos, né? Então, a gente tem essa patente aqui no Brasil e a patente nos Estados Unidos, que é o maior mercado global, né? Então, nesses dois países... Patenteou lá, patenteou no mundo, né? Praticamente sim. Então, isso dá para nós, para a Azeutec, uma vantagem competitiva na difusão dessa tecnologia. E, por um outro lado, também dá um embasamento tecnológico, né, de engenharia muito forte, porque conseguir uma patente concedida nesses dois países é um processo bastante demorado, bastante lento, principalmente aqui no Brasil, e que demanda, de fato, provar que você tem algo diferente do mercado, né? Para a indústria, é claro que ela vê isso com bastante bons olhos, né? A gente tem um caso aqui no Brasil de uma indústria que utiliza água em seu processo produtivo e a gente monitora praticamente 30 quilômetros de dutos, né? Isso dentro de uma planta? Não, ele vem de uma subestação de água de reuso que leva até um polo petroquímico. E esse duto, ele às vezes ele é aéreo, ou seja, ele não está enterrado, então existe uma preocupação de haver um acidente, um automóvel que possa bater no duto, e isso, né, bloqueia o transporte de água até a planta, necessitando a parada dela. Então isso é um prejuízo gigantesco. Então ela quer monitorar isso porque ela tomar uma ação de forma ativa, em tempo real, reduz os prejuízos de uma forma enorme. Agora, não é só... Esse é um sistema aberto, no caso, né?
Mas existem sistemas fechados dentro de plantas que são monitorados e com fluidos de diferentes tipos, não é? Sim, a gente tem um caso nos Estados Unidos de uma processadora de cereais, basicamente milho e soja. Então, para o processamento desses cereais, eles utilizam ácidos clorídricos, ácidos sulfúricos, que são ácidos muito perigosos quando derramado no meio ambiente. São até letais. Então, a empresa, ela, por norma técnica e por segurança, ela quer monitorar esses dutos. Então, ela contratou a solução da Azeutec para fazer esse monitoramento contínuo desses dutos no processo produtivo do milho e da soja. Quais são, assim, as indústrias, os setores que mais podem se beneficiar de uma descoberta dessa, de uma tecnologia dessa, que utiliza muito fluido na sua atividade? Além, obviamente, de óleo e gás e sistemas de abastecimento de água. Então, normalmente as plantas petroquímicas, né? Então, plantas químicas, elas têm muita utilização de nafta dentro dos seus polos. Então, eles são substâncias perigosas que precisam ser monitoradas, né? Um vazamento que fica exposto, isso pode causar mortes. A gente viu recentemente um caso até que aconteceu aqui no Brasil, de um duto de gasolina ou de querosene, não me lembro bem. Era gasolina pura, era aquela gasolina que queima e você nem vê, né? E teve até o falecimento de uma criança. Então, saber desses vazamentos de uma forma imediata, em tempo real, então possibilita a empresa tomar atitudes voltadas à segurança de forma também imediata. Ela pode desligar bombas, ela pode fechar válvulas, ela pode isolar aquele segmento que está tendo vazamento. Então, tudo isso são ações que ela pode tomar de forma imediata ou até mesmo automatizada, né, para reduzir esses riscos de impactos ambientais e sociais. Pelos vistos, ela é tão rápida que daria até para apanhar o fulano que está tentando roubar a gasolina, que foi o caso lá em Duque de Caxias, né? Eram pessoas que estavam furando para roubar a gasolina. Se a detecção é assim tão rápida, a polícia acionada ainda pega os caras lá tentando furar o duto, né? A questão do furto, aí a gente tem uma série de outras aplicações, mas essa questão do furto ela é muito abrangente, porque existem técnicas que essas gangues utilizam, e aí é um pouco fora da nossa atuação, né? Não consegue detectar? A gente poderia detectar, mas não é o nosso foco, né? O nosso foco mesmo é a parte ambiental. Agora, voltando para a questão da água, né? Vocês tiveram em Portugal, vocês tiveram contato com a EPAL, né? Que é a empresa que abastece a água em Lisboa, né? E isso é possível usar em toda a rede de abastecimento de água de uma cidade, por exemplo? A tecnologia da Azeutec, por conta das especificidades dos sensores, a aplicação é para a parte de transporte da água. Então, a gente está falando dos aquedutos, das grandes vias, vamos chamar assim, de distribuição de água. A distribuição secundária, ou seja, aquela que vai até a nossa casa, essa a gente não faz, né? Porque essa aqui exige instalação de sensores, e aí a gente está falando de milhares e milhares de quilômetros. Então, a preocupação, principalmente nesses países europeus, com a água, como a gente já dissemos aqui, é muito grande. Então, hoje, por exemplo, Portugal, Lisboa, ela tem uma perda de água em torno de 8%. Muito pouco, né? É uma das menores do mundo, né? Ela tem muita tecnologia para detecção de vazamento. São Paulo, por exemplo, acho que passa dos 2 dígitos muito facilmente, né? Estamos falando de 20%, 30% às vezes de perda por vazamentos, por corrosão, enfim, dutos muito antigos. Então, a utilização de tecnologias para detecção está cada vez sendo mais utilizada por essas municipalidades para ter um controle maior da água, que é um bem, como a gente já disse, muito caro e não tem sentido ser desperdiçado de uma forma tão simples assim como um furo e ficar lá vazando eternamente, né? E tem já estimativas de quanto essa perda se reduz com a utilização do sistema desses?
Então, normalmente esses dutos eles são pressurizados, né? Porque para você transportar um fluido do ponto A até o ponto B, você precisa ter uma bomba, né? Ou por gravidade para fazer esse fluido e avançar de um ponto A até um ponto B. E essa pressão normalmente é uma pressão elevada. Então, qualquer furo ele produz um vazamento muito grande, né? Por exemplo, um vazamento de 10 milímetros, numa pressão de 5 a 10 bares, isso aqui estamos falando de centenas de litros por segundo que está sendo perdido. Em 10 milímetros? Em 10 milímetros, é. Então, a gente fala em volumes muito grandes, por isso que a detecção, quanto mais rápida for, menor é o impacto e o prejuízo da empresa. Mas e vocês chegam a calcular, digamos, um sistema com uma medição convencional de vazamentos? O vazamento é tantos por cento na média por ano e com essa detecção cai para alguma coisa. Tem esse tipo de cálculo? Então, como a gente faz uma detecção em tempo real, a perda realmente é mínima. É difícil falar em volume, Carlos, porque cada duto ele tem uma pressão diferente, característica, um diâmetro diferente, uma velocidade de transporte diferente, né? Mas é drástico, né? A gente está falando em alguns segundos, por exemplo, aquele caso que aconteceu lá na Europa, ficou 7 horas vazando, né? Então, por isso que a redução com o nosso sistema é em alguns segundos, ou seja, em alguns minutos a empresa está tomando ação. Então, a diferença de sistemas, do ponto de vista de volume, que foi expulso do duto, é muito grande, muito grande. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente for utilizar a Sabesp como modelo, se a gente for colocar em ramais principais, isso daria quantos quilômetros? Só usando os ramais principais para detecção? Aqui em São Paulo, a Sabesp ela possui em torno de 2.000 quilômetros, né, de dutos de transporte. A malha toda eu acho que supera 20.000 quilômetros, né? Porque estamos falando aqui de milhões de pessoas, né? Então milhares e milhões de habitações. Mas os dutos de transporte de água, ou seja, os dutos principais, é uma malha de mais ou menos 2.000 quilômetros. Quer dizer, a utilização de um sistema desses traria uma contribuição à poupança de água, um bem cada vez mais raro para o planeta, né? Uma poupança incalculável, né? Sim, dependendo do tipo de vazamento, a gente conseguiria detectar de uma forma em tempo real. Isso, claro, traria uma contribuição no volume de água que é desperdiçada por um vazamento comum. Ou seja, não só a poupança patrimonial, mas também uma poupança ambiental muito bem-vinda, né? Ah, sim. Acho que até o ambiental supera a questão financeira, né? Exatamente. Muito bem. Obrigado, André. Conversei com o André Palma da Azeutec e com uma tecnologia muito interessante, com grandes benefícios para a indústria em termos de patrimônio e para a natureza e para a poupança de um dos recursos naturais mais importantes do planeta, que é a água. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer participar aqui do programa seu. Estamos à disposição para poder contribuir aí nesse ecossistema de inovação. Obrigado, então, André. Até mais. Mais de 1 bilhão de pessoas viajaram pelo mundo. Cada brasileiro viajou cerca de 336 horas. Hong Kong recebeu mais de 22 milhões de turistas. Essa é a capacidade anual do aeroporto com o maior número de destinos para o Sudeste e Nordeste do Brasil. E com voos diretos para a Europa, América do Norte, do Sul e Central. O mundo pede mobilidade. O mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo.